Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Ateliê Arte Coisas e hoje eu vim trazer uma novidade que são as peças da Woodplay. Em parceria com a Woodplay, nós vamos ter aqui 6 peças diferentes em MDF com acrílico, então o acrílico traz um diferencial para suas peças. Eu vou mostrar uma a uma e vou dar dicas de como você produzir esse produto e não encontrar nenhuma dificuldade. Então a primeira peça que eu vou mostrar aqui é essa caixa de relógio e óculos aqui. Então, uma peça que cabe aqui 4 relógios e 2 óculos. Então, olha que bacana. E ela tem aqui, ó, a proteção e faz um super efeito, né? Então, uma peça super fácil de produzir. Então, o que a gente dá de dica é que vocês só respeitem aqui, ó, os furinhos que a peça traz com os encaixes, para que não tenha problema de quebrar, enfim. A dica que eu dou também é utilizar técnicas que não precise de tantas demãos de tinta, então porque aí facilita o seu trabalho e a gente não vai ter problema aqui em abrir e fechar, certo? Então, betume, pátinas, coisas que facilitem o trabalho dessa peça. Então, seguindo essas diquinhas, você não vai ter dificuldade em produzir. Olha que bacana. Outra dica que eu dou aqui, por exemplo, na caixinha de chá, é que a gente não vá com um papel, por exemplo, até aqui em cima, tá vendo? A gente usa um furador, faz uma técnica de rasgado e isso permite que o meu fechamento, ó, não atrapalhe, tá vendo? E fora que dá um charme especial o furador, né? Aqui sempre respeitando, ó, o encaixe da própria peça. Não é possível desmontar a caixa, então por isso que a gente tem que trabalhar e manusear com um pouco mais de cuidado, mas vale super a pena pelo resultado final, certo? Aqui também a gente tem um porta-retrato cenário, olha que bacana, a gente coloca uma foto lá de fundo e climatiza, que faz um cenário que tem a ver com a foto. Sempre respeitando aqui os furinhos que tem o encaixe do acrílico, ó, e criando um projeto muito diferenciado. Depois aqui a gente encaixa a fotinho aqui, certo? A bandejinha também fica um charme. Trouxe aqui essa proposta, muito fácil de fazer, tá, gente? Porque a gente pode colocar o papel, envernizar e não precisa de muita coisa. Olha que legal. Dá pra encaixar os pezinhos, então o acabamento fica muito diferente. Ó, dá pra fazer toda a peça e depois essa partezinha ela vem solta e depois a gente faz a colagem com a própria cola branca, tá? Justamente pra a gente ter esse joguinho na hora de encaixar. Então com cola branca, pressiona aqui e ela faz a colagem perfeitamente do seu acrílico. Outra peça que a gente tem também com esse detalhe são os gaveteiros. Esse aqui, ó, eu fiz todo em preto e rosa, uma coleção muito bonita de papel. Uma peça muito fácil de fazer. E olha que legal, porque ele traz essa transparência. Então você pode organizar coisas que compõem até aqui a sua peça. Olha que legal esse que eu fiz para guardar minhas flores. Criei aqui um cenário até, porque a gente vai ter aqui a transparência que está a nosso favor e vou colocar, ó, flores, as flores que eu uso para criar meus trabalhos e fica uma forma decorativa até para o seu ateliê, né? Então é uma peça muito bonita mesmo. E por último, o cenário de bebê, que também já fica lindo e protegido. Às vezes as mamães me perguntam quanto ao quadro aberto, se não estraga, então olha essa peça que legal, ela já vem ali então com a estrutura aqui de madeira e o acrílico que vai proteger totalmente o seu trabalho aqui. Então são peças bem diferentes que trazem essa proposta para você utilizar e abusar da sua criatividade. Agora a gente vai fazer essa peça com vocês, vou ensinar passo a passo dessa peça com as dicas. Então lá, sempre respeitando aqui a peça, manuseando com cuidado. O interessante é que o acrílico ele vem com uma película protetora também. Todas essas que já estão prontas eu retirei, mas a película a gente tira só depois que terminar o trabalho, para proteger sempre o nosso acrílico. E quando finalizar totalmente, a gente puxa as duas películas, tanto interna como externa.
E aí o acrílico vai ficar assim, bem brilhante, bem protegidinho. Então agora vocês vão aprender a fazer certinha, inteira, essa caixinha de chá. Então eu vou aplicar uma cor clarinha de tinta acrílica com o pincel, justamente onde eu não vou aplicar o papel. Então, fazendo isso em todas as lateraisinhas que a gente aplicou, a gente vai lixar para tirar as medidas e cortar o papel aonde a gente for colocar, tá certo? Então, eu vou dar uma lixadinha justamente para dar esse efeito de pátina. Então, eu escolhi uma composição de amarelo, justamente para combinar com essa cor que eu passei no beiralzinho. Então, eu vou fazer a parte interna de coar e a parte externa de listrinha. Então, a gente vai começar cortando a parte interna da caixinha. Então, a medida aqui, ela vai ser precisa, de 7,5 por 6. Então, eu vou cortar os pedacinhos aqui na guilhotina. Então, para quem tiver guilhotina, é super fácil de cortar, ou senão você pode utilizar o estilete e a régua, base de vinco também, base de corte. Então, eu vou cortar uma faixa de 7,5. E aí, eu vou cortar a altura por 7, para realmente não chegar até o limite. O que a gente tem que tentar é deixar o papel para baixo do alinhamento, para não forçar depois conforme eu fecho a minha caixinha. E aí, a gente vai cortar as laterais aqui. Então, vamos colar a parte interna. E depois a gente volta para a parte externa. Para dar um charme, eu vou colocar um furador de borda. Ou senão você pode também utilizar alguma técnica de rasgar, desgastar, para fazer um detalhe bem bonito na bordinha do seu papel. Então, eu vou centralizar aqui. Então, sempre eu vou pegar a parte superior do meu papel para perfurar. Cola branca e dobradeira agora. Eu vou passar a cola no próprio papel por conta do furador que eu fiz lá em cima. Então, eu vou apoiar aqui na minha base de corte. E vou passar sempre com o rolinho. Não tem importância, o importante é que eu passe cola em todo o meu papel, então depois eu higienizo a minha base de corte. Eu vou encaixar ela lá. Com a dobradeira eu faço o acabamento.
E agora lá no fundo eu vou passar cola com o pincel. Tomando cuidado para não sujar o papel que já está colado. E aí a gente vai fazer a parte externa então. Eu vou cortar uma faixa pra cá, 1,5 por 15,5. E a lateral eu vou cortar com 7,5, para depois furar no furador. As duas laterais. E essa de fora com 8. Então, as duas laterais. Aqui a gente vai cortar e vai colocar o furador. E aqui a gente vai colar retinho e na frentinha retinho também. Então, a parte externa, antes de colar com a bordinha, eu vou utilizar a carimbeira para fazer um acabamento aqui, nesse recorte. Então, com a esponjinha, eu vou passar somente aqui, ó, onde eu passei o furador. Que é depois que eu colar, eu termino de passar em volta dela, porque talvez eu tenha que tirar um pouco o excesso de papel. Então, ela eu também vou passar a cola no papel. E esse acabamento aqui eu posso tirar na lixinha. E agora aqui a gente já passa também a carimbeira em volta. Então, agora a gente vai colar aqui e aqui. E nessas partes eu já vou adiantar na lateral aqui a carimbeira. Então, assim, a gente encapa toda a nossa caixinha. E aí, a gente vai... O próximo passo é envernizar. Então, eu vou envernizar a parte externa, para finalizar colando todos os apetrechos. Mas o ideal é que envernize internamente e externamente. Então, a gente vai passar o verniz acrílico brilhante como acabamento. Então, eu vou passar nessa parte de fora aqui, para vocês verem. Então, 2 demãos já são suficientes, mas a quantidade de verniz vai de acordo com o seu gosto. Lembrando que internamente também é importante passar o verniz e sempre com cuidado na hora de manusear o produto, certo? Então, aqui dentro, depois de envernizar, a gente vai aplicar uma decoração. Então, eu vou utilizar os restos do próprio papel para furar com o furador e fazer um charme. Mas você pode utilizar, de repente, madeirinhas que você tenha em casa, como essa, algo que dê um relevo a mais para o seu projeto. Então, eu vou utilizar uma xícara e um bolinho. Vou furar aqui com o furador. Vou colocar no furador menor a bolinha.
vou passar a carimbeira aqui em volta delas também. Esses dois círculos eu vou aplicar com fita banana para dar um relevo. E as pecinhas de madeira eu posso ou envernizar ou aplicar o acripel, que é aquele relevo incolor que a gente aplica em madeira e ele dá aquele acabamento brilhante, certo? Fazendo isso, as pecinhas eu posso aplicar com a cola branca. Então, aqui tá a nossa decoração pronta, que a gente pode aplicar ou aqui no fundo, como eu fiz nessa peça aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ou lá no fundo, ou a gente pode aplicar aqui na frente também, pra ficar mais à mostra. Eu vou aplicar essa que eu fiz nova aqui na frente, depois que eu tirar a transparência. Então, lembrando, o ideal é envernizar a parte interna, porque aí sim eu vou tirar a transparência do acrílico, que é o que eu vou fazer agora. Eu puxo devagarzinho. Só quando eu finalizar o meu trabalho que eu faço isso, tá, gente? Justamente porque o acrílico tá aqui pra proteger. Aliás, essa película tá aqui pra proteger o acrílico. Então, olha lá como ela ficou. E aí, com a fita banana, eu posso aplicar aqui. Além disso, eu tenho aqui um puxadorzinho, que eu posso colocar aqui no meio. E tenho os pezinhos, tá? Os pezinhos eu já vou aplicar aqui com a cola instantânea e o puxador também, porque embora ele tenha o furinho, não é possível furar esse acrílico. Então, a gente pode colar ele, que ele também vai aderir super bem aqui ao nosso projeto. Então, com a cola instantânea, eu coloco só umas gotinhas, ou com a própria cola branca, mas a cola branca demora um pouquinho mais para secar. Então, umas gotinhas já são suficientes aqui. Então, só uma gotinha já é suficiente. E aí, a gente finaliza a nossa caixinha. Depois, só colocar o relevinho ou envernizar os apliques. Então, lembrando que, gente, para manusear essas peças, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado por conta do acrílico e que não é possível desmontar. E sempre lembrar de não tampar as travinhas que a própria peça tem. Então, fazendo dessa forma, eu vou pegar outras para mostrar para vocês. O seu trabalho vai ficar muito legal e você não vai ter dificuldades. Ó, sempre mantenha as travinhas soltinhas, e se for pintar, tente utilizar cores que não precisam de tantas demãos para não carregar e entupir, porque ela vai começar a travar, ou fazer técnicas como a que eu fiz, uma pátina, um envelhecedor, algo que te facilite na hora do manuseio. Sempre lembrar de deixar a película até os últimos acabamentos para não estragar o seu acrílico e aproveitar para criar muitos projetos legais com essas peças que tem esse diferencial do acrílico. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, marquem as pessoas e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!